Deuteronômio 18. Nós precisamos sempre entender que os contextos estão interligados. Nós começamos lá no capítulo 17, já falando sobre o governo de Deus e como o governo de Deus se estabelece sobre a terra, como o reino do Senhor governa sobre todas as coisas. O capítulo 18 nós fizemos a introdução desse texto, falando como Deus governa através do sacerdócio e como Deus governa no sacerdócio através do povo. Nós falamos ali sobre as 7 ofertas, as 7 formas que o sacerdote se alimentava, e nessas 7 formas o sacerdote se voltava tanto para Deus como para o povo, porque aquilo era profético. Na segunda parte do culto passado, no sábado passado, do verso 9 ao verso 14, nós damos uma ênfase muito grande como Deus governa a partir de uma geração para a sua descendência. Deus é geracional. Os animais que Deus criou, eles cumprem acima de tudo só 2 funções: eles se alimentam e eles se procriam. Qualquer outro animal, a não ser que seja o ser humano, ele se alimenta e ele se procria. Se ele se alimentou e se procriou, ele pode ser presa de algum outro animal. E a natureza não é muito romântica, a natureza é agressiva. Todos os animais vivem dessa forma. Mas nós, seres humanos, somos geracionais. Nós não temos como ênfase principal da vida apenas nos alimentar e procriar. Se bem que o homem, longe de Deus, ele tem exatamente esse perfil, esse conceito, essa teologia de existência: se procriar e se alimentar. Só se trabalha para comer, não há uma perspectiva de eternidade, não há uma perspectiva de vida espiritual, de vida psicológica, emocional. O homem sem Deus é aquele que não se preocupa com mais nada a não ser com comida, com dinheiro, com ganhos, com lucros, descansar um pouco, procriar. E essa é a vida do ser humano sem Deus. No texto de hoje, do verso 15 em diante, nós vamos falar um pouco de como que o governo de Deus funciona a partir do profeta. E nós vamos entender que a tarefa do profeta, tanto a vocação, o ofício, como o ministério, eles são muito parecidos com o trabalho do Espírito Santo. Muito igual. Quando nós estudamos o profeta bíblico, o profeta, aquele homem que Deus levanta no meio de uma nação, no meio de uma geração, para dar uma palavra, para guiar o povo, para trazer o povo de volta para Deus, para dar uma palavra de juízo, é muito parecido, muito igual o Espírito Santo. Quando nós olhamos a vinda do Espírito Santo, quando nós vimos o Pentecostes do Espírito Santo e o agir, o manifestar de Deus por meio do profeta, é muito similar à forma como o Espírito Santo trabalha. A palavra de Deus é a própria teofania do Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra viva. Ele é o Logos, ele é a palavra que encarnou. Mas o profeta é o Espírito do Espírito Santo. Então, como que Deus trabalha, como que o governo de Deus age na nossa vida, como que o governo de Deus age no meio da igreja, do mundo. Nós não podemos ter uma mentalidade pequena. Não somos nós apenas que somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é enorme. Quando Deus abre os céus e mostra a eternidade para João, o apóstolo, ele descreve isso tantos como a areia da praia. Então, em relação a todos os seres viventes que já viveram no mundo, os salvos serão em pequeno número. Mas quando nós chegamos lá, em relação à impossibilidade que o mundo produz, a salvação vai ser muito grande, tantos como a areia da praia.
Então, Deus trabalha através do ofício e através do ministério profético desde o Antigo Testamento até hoje. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, em Efésios, os Éfesos, Efésios 4:11, há os 5 ministérios: profético, apostólico, evangelístico, pastoral e mestre. O apostólico é representado pelo dedão e ele aponta para cima. O profético ele é representado pelo indicador, ele aponta para frente. Mas todo o ministério profético, ele tem aquele apostólico de consertar as pessoas com Deus, de levar as pessoas para Deus, de trazer o mundo de Deus para as pessoas. Então nós vamos ver que interessante que é isso. Deus fala do sacerdócio e Deus fala do profeta. O verso 15 em diante, o título do 15 é a promessa do grande profeta, falando do Moisés, falando do sucessor de Moisés, o Josué, falando depois do Samuel, falando inclusive de Davi, que também foi sacerdote, foi profeta, foi rei, até chegar no maior de todos, que é Jesus. Todo profeta aponta para o Cristo. Então aqui fala sobre todos os profetas, os do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas Jesus é o principal. E o texto diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Palavra de segurança. Deus vai levantar um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Lembra que Moisés está dizendo isso. Está dizendo: olha, o profeta vai ser sempre semelhante a mim. A ele ouvirás. Você vai ouvir o profeta. Segundo, tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. O que eles pediram em Horebe? Eles pediram: olha Deus, não fale o Senhor conosco, mas fale Moisés. O projeto principal do Senhor era uma nação de sacerdotes, em que o próprio Deus falaria, um por um. O sacerdote é aquele que recebe a voz, recebe a palavra, recebe o contato, e Deus tinha o projeto de falar um a um. Mas o povo se reuniu e eles disseram: não, temos muito pecado, nós não queremos resolver a nossa vida com o pecado, nós não queremos resolver a nossa vida com Deus, então é melhor a gente não receber Deus falando, porque é possível que a gente morra, que Deus mate a gente. E eles tinham razão. Então é melhor não resolver o problema com o pecado e que não fale o Senhor, mas Deus fale com Moisés e Moisés fale conosco. Só que tinha um problema: Moisés não é eterno, Moisés era um homem, ele estava sujeito à morte. Então Moisés está dizendo: mas podem ficar tranquilos, aquilo que vocês pediram para Deus em Horebe, Deus vai atender. Quando eu morrer, vocês vão achar assim uma felicidade muito grande, vocês vão estar livre do profeta que apontava pecado, mas fica tranquilo, Deus vai levantar outro que vai apontar pecado, vai dizer que vocês estão rebeldes. Podem ficar tranquilo, Deus vai levantar outro. Então Deus dá essa promessa: segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Então aquilo que eles falaram está gravado, autenticado, documentado. Aquilo que eles falaram. Não adianta depois dizer: oh, não foi bem isso que a gente quis dizer. Deus disse para Moisés: olha, falaram bem aquilo que disseram. Então está dito, está tomada uma decisão. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quem não ouve vai prestar contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome,
que eu lhe não mandei falar. Não é bem assim levantar profeta e achar que é um Deus que pode manipular e usar o ofício de profeta para, como se fosse um feiticeiro, enfeitiçar as pessoas, manipular, chegar à sua própria vontade. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E não pense, ou não pensemos nós, que essa lei espiritual foi tirada por Deus. Essa lei espiritual existe. O pastor que se levanta hoje e fala em seu próprio nome, ou fala em nome de outros deuses, Deus mata. Deus matou Adão e Eva imediatamente quando eles pecaram? Não. Mas a morte veio sobre eles? A Bíblia diz que sim, a morte vem. Não vos enganeis. Às vezes a árvore já foi cortada, mas ela demora 3 dias para cair. E a palavra é muito clara, isso aqui é uma lei espiritual, um princípio inquebrável. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Isso existe entre o povo. Isso aqui é legítimo. Deus não condena. As pessoas da igreja, o povo olhar para o profeta e disserem, olha, será que é Deus falando isso? É legítimo. Por isso que Deus coloca aqui nesse documento essa possibilidade do povo olhar para o profeta e questionar a palavra. Será que é mesmo de Deus essa palavra? Verso 22. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Mas se o profeta falar e se cumprir, então tenhas temor dele. Meus irmãos, o governo de Deus por meio do profeta. Em Provérbios 29:18, o texto diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia, ela pode ser tanto palavra de futuro, de alguém ser elucidado pelo Espírito Santo e chegar e dizer, olha, isso parece bom aos teus olhos, mas no final é caminho de morte. Mas essa palavra profecia também pode ser uma palavra de ensino. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A nova versão internacional, ela fala nesse mesmo texto, Provérbios 29:18, ela fala o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas o que é feliz obedece à lei. Meus irmãos, nós tomamos as verdades que nós já declaramos aqui, que todo ser humano precisa ser pastoreado, precisa ser guiado. E Jesus deixa claro isso em João 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas conhecem a minha voz, eu sou a porta, eu saio, eu entro, elas me conhecem, elas me seguem, elas não vão conhecer, não vão ouvir a voz do ladrão. Jesus deixa bem claro que nós precisamos ser pastoreados e nós precisamos de palavra sobrenatural para caminhar. É por isso que diante de um negócio, diante de uma compra, diante de uma venda, diante de um relacionamento, diante de uma aliança, nós nos colocamos de joelhos no chão, nós pedimos que Deus nos oriente, porque nós precisamos de uma palavra do sobrenatural para nos guiar no natural. E é por isso que Deus deu os profetas. O ofício dos profetas não esgotou. Os profetas estão sobre a terra, guiando e orientando o povo. O movimento do ser humano sobre a terra e pela história, o movimento humano pela história, não é apenas natural, mas de atmosfera espiritual. Nós não caminhamos só no natural, nós caminhamos no espiritual. E o profeta é esse ofício, esse encargo que transita ali no sobrenatural de Deus, no espiritual das coisas.
Então esse homem, esse cara, esse ofício, esse trabalho, ele é um trabalho que serve ao povo para guiar o povo. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, o homem natural não precisa de profeta. O homem natural não precisa de profecia, de ensino, de ser guiado. Ele é como serpente, como cabrito. Ele se guia a si mesmo e ele se arrasta pela vida com seu próprio conselho, com conselho de família, conselho de parentela. Ele vai vivendo assim. Mas o homem espiritual precisa viver debaixo da palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É loucura para uma pessoa. É loucura. Palavra de ensino, palavra de sabedoria, palavra de profecia, é loucura para o natural. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O governo de Deus se estabelece na vida do homem, da mulher, da família, da igreja, através da atividade profética sobre a terra. O Espírito Santo é profeta. Ele é o enviado de Deus para trazer a mensagem. O Senhor Jesus foi rei, foi príncipe, foi sacerdote e foi profeta. Ele trouxe a palavra de Deus sobre a terra. O reino de Deus, ele se instala no meio de um lugar por meio da atividade profética. A atividade profética do Espírito Santo na nossa vida, ela instala e monta o altar de Deus na nossa história. E profetas são presentes de Deus para um povo. Profetas não se levantam a si próprios. Profetas não se enviam a si próprios. Profetas não são levantados por alguém, um ser humano. Profetas são presentes de Deus para um povo. Deus dá um profeta para uma igreja, Deus dá um profeta sobre uma família, Deus dá um profeta sobre uma cidade. São presentes de Deus. Porque se não haver profeta, não há profecia e o povo se perde. Deus presenteia uma cidade, uma igreja com profetas. Em Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meus irmãos, quem carrega a palavra de Deus, quem instrui, é um presente de Deus. Um pastor, um profeta, ele não é propriedade de uma igreja, ele não é propriedade de uma denominação, ele não é propriedade da família, de uma família rica da igreja. Ele não pode ser manipulado e nem ser tratado como propriedade de alguém ou de algum lugar. Ele está acima de tudo e de todos, e ele está ali a serviço de Deus. Ele não pertence para alguém. Ele não pertence, na verdade, nem para si mesmo. Ele pertence para o céu, para a eternidade, para Deus. Profetas são um presente para a nossa vida. Meus irmãos, quando nós estamos diante de um profeta, diante de homens de Deus, e nós ouvimos o ensino, aquilo desce sobre nós como o orvalho que descia sobre o irmão, como o óleo que descia sobre a cabeça de Arão. Nós começamos a sentir o Shekinah da presença de Deus nos presenteando e abrindo portas interiores, nos levando por corredores interiores, abrindo janelas dentro de nós, nos mostrando as coisas interiores. Profetas têm essa capacidade espiritual de entrar no tempo, de penetrar no futuro, de dar uma palavra, de visitar o passado e consertar o passado. São profetas, e eles são um presente de Deus. Da mesma forma como no culto passado nós tomamos o texto do Salmo 127, nós falamos que filhos são um presente de Deus. A mesma palavra é usada para profetas. Não pertencem para os homens, são pertencentes para Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos em Atos 3:22, o discurso de Pedro no templo, e Pedro pega esse verso 15 aqui para ensinar as pessoas lá no templo. Ele diz: disse na verdade Moisés,
o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. E Deus deu o seu Espírito Santo por garantia de que jamais faltará profeta e nem direção para aqueles que buscam Deus de todo o coração. Deus deu o seu Espírito como garantia de que o Senhor sempre levantará profeta de geração em geração no meio de um povo que quer ouvir Deus, que busca a palavra, que busca orientação, que busca se aproximar e se alinhar com o relógio do céu. Você pode ter certeza. E a nossa oração precisa ser hoje que de geração em geração Deus levante profeta aqui nesse lugar, para que não falte palavra, para que o altar do Senhor sempre tenha sobre ele brasas vivas, para quando você vier ao culto, quando seus filhos vierem, seus netos vierem ao culto, quando as gerações, as próximas gerações vierem ao culto nesse lugar, tenha profeta e tenha brasas no altar, porque profetas são um presente de Deus. Então essa garantia nós temos no verso 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Então quando o Moisés faleceu, o ofício profético, o trabalho que havia sobre Moisés foi trasladado, foi colocado sobre Josué. Então esse mesmo trabalho, essa mesma carga espiritual, de autoridade espiritual, foi passada de um homem para o outro homem. E nós vemos isso acontecendo nas Escrituras. Nós vemos isso acontecendo entre Elias e Eliseu, unção dobrada, e ele recebeu. Nós vemos essa transição entre João Batista e Jesus. Se passa o cajado de um período dos pais para os filhos. E nós vemos essa atividade. E sempre vai haver profeta num lugar onde as pessoas querem ouvir Deus. 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Então cuidado com aquilo que você pede para Deus. Cuidado. Quando o povo aqui, nessa situação, é sempre válido trazer e elucidar a nossa mente, a nossa memória do que estava acontecendo aqui. Deus disse para Moisés: prepara o povo, em 3 dias eu vou descer, eu vou falar com todo mundo, e eu vou transformar todos em um povo, uma nação de sacerdotes. Então, abstenham-se de relações sexuais ilícitas, de vícios, de toda impureza espiritual, lavem as vestes, limpem a alma, o espírito, lavem o corpo e esperem. Ninguém toca no monte. Eu vou descer e eu vou transformar todos numa nação de sacerdotes, e todos vão ouvir a minha voz, como meu servo Moisés ouve. No 3º dia, diz a palavra, que os trovões e os relâmpagos que estavam ali no Monte Sinai assustaram o povo. Então quando pessoas com pecado no coração percebem a presença de Deus, elas ficam assustadas mesmo. E elas levantaram uma voz só: nós não queremos que Deus fale conosco, nós queremos que o Senhor fale com Moisés, e Moisés fale conosco. Então vamos terceirizar a voz de Deus. Então Deus ouviu e Deus atendeu esse pedido. Então muitas vezes as pessoas fazem pedidos para Deus em diversas áreas. Daqui a alguns dias elas mudam de ideia, elas têm uma porta fechada na vida delas, mas elas pediram. E quando elas vão batendo naquela porta, Deus vai dizer: não, pera, esses dias atrás você não pediu o contrário, então eu já comecei a atender você, agora você tem que esperar. Então essas pessoas, elas estavam debaixo dessa lei espiritual que elas mesmas escolheram. Nós não queremos que Deus fale conosco, mas que Deus fale a partir do profeta.
Então, quando Deus fala ou quando o profeta fala, não tem diferença, porque o profeta precisa obedecer à voz de Deus. Se o profeta fala algo diferente do que Deus mandou falar, nós vimos no texto, Deus mata o profeta, acabou o ministério dele. Então, entre a voz de Deus e a voz do profeta, eles precisam tocar uma trombeta afinada. A mesma voz que sai da boca de Deus precisa sair da boca do profeta. Então, qual que é o pedido deles? Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. E Deus atendeu. Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Cuidado, porque Deus pode atender. E Deus não apenas ouve quando nós oramos. Quando você bate o seu pé de noite, você bate o seu pé lá no pé da mesa e você fala um palavrão, Deus também ouve. Quando você fica bravo com o seu filho por causa de alguma coisa e você mentalmente traz uma palavra de maldição, Deus ouve. O mundo espiritual registra aquilo, maledicências e também bênçãos, murmurações e agradecimentos. O mundo espiritual está atento às nossas palavras e Deus ouviu. Cuidado com o que você pede para Deus. Meus irmãos, quando nós pedimos algo para Deus, o mais sábio é nós logo nos submetermos e da nossa boca sair, mas que seja feita a vontade de Deus. Jesus fez isso na noite que ele foi traído. Ele por 3 vezes pediu para Deus: olha, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele logo orou: mas que seja feita a tua vontade. Ele não queria ir para a cruz, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita conforme a tua vontade. E a rejeição tem um preço, gente. Isso aqui parecia algo muito simples e barato para o povo, mas nós precisamos nos atender e atentar que isso aqui foi uma forma de rejeitar o que Deus estava oferecendo. Porque por um ou outro lado, as pessoas estavam dizendo para Deus: olha Deus, que não seja da tua forma, mas que seja da minha. Então Deus, nós não queremos que seja do teu querer, mas que seja do nosso. E isso resultou, Deus interpretou isso como uma rejeição. Cuidado com as rejeições. O esnobado adquire dívida de ofensa ao Senhor, é ofender Deus. Em Mateus 11, 21, Jesus levanta as mãos, levanta o rosto para cima de algumas cidades que rejeitaram Jesus. E ele levanta as mãos contra aquelas cidades e diz, Mateus 11, 21, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidão se tivessem operado os milagres em que vocês fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Mas rejeitaram a palavra de Deus. Rejeição. Em Mateus 23, no verso 37 e 38, Jesus levanta as mãos contra o seu povo, contra Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Rejeição. Meus irmãos, cuidado com a rejeição. Rejeitar uma palavra, rejeitar um caminho, não prestar atenção, se fazer de surdo, se esforçar para não entender. Deus pode entender isso como um ato de rejeição. Em Atos 2,13, Atos 2 é o texto do Pentecostes, e o Espírito Santo é derramado. E ali são 3.000 pessoas são batizadas naquele dia, mas havia muito mais pessoas ali. 3.000 pessoas fizeram aliança com Deus. E houve ali algo muito profundo, e as pessoas começaram a falar em línguas, e cada uma na sua língua, e todos ouviam as línguas, eram línguas de glorificação. Em Atos 2,13,
a Bíblia diz que muitas pessoas, outros porém, zombando, diziam, estão embriagados, rejeitando a obra do Espírito Santo naquele momento. Estão loucos, estão embriagados. Em Atos 2,15, Pedro levanta e diz para aquelas pessoas, repreendendo elas, e Pedro disse: esses homens não estão embriagados, porém, vamos olhar para a escritura de Joel 2, está se concretizando o que o profeta disse: nos últimos dias será assim, assim. Cuidado com a rejeição. Cuidado com a rejeição. Então tudo isso aqui eu estou extraindo do texto, porque houve uma rejeição pela vontade de Deus, mas eles tiveram uma ideia que segundo eles era muito melhor do que a ideia de Deus. Olha, que o Senhor não fale conosco, mas que o profeta fale. Aí Deus fala: tá bom então, tudo bem, se é isso que vocês querem, então será. Mas ao contrário, o salmista no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmos 1, verso 2 e 3. Ao contrário, quem ama a palavra, recebe, concebe, multiplica, é bem-aventurado. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra. O verso 18, verso 17 primeiro. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Deus registrou e Deus atendeu o pedido deles. Contudo, Deus não deixou de falar com eles, porque se Deus deixa de falar com nós, nós nos perdemos. Nós somos necessitados de que Deus fale com o nosso coração, que Deus fale quando nós lemos a Bíblia, que Deus fale quando nós oramos, que Deus fale quando nós viemos aqui na casa de oração, que Deus fale quando Deus nos pega num juízo, que Deus fale. E Deus, por misericórdia e compaixão, continua falando com nós. Deus fala com nós que conhecemos Ele. Deus fala com os ímpios que não o conhecem, mas Deus fala. Deus é bom. E no verso 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então esse cara não se manda, não tem vontade própria, ele vai me servir como minha boca. Ele não tem direito de inventar mensagem, não tem direito de mudar a mensagem, ele vai ser meu servo direto do céu. E o profeta faz isso. Então no verso 18 aqui, a sucessão de um profeta do meio do povo. E todo profeta que vem de Deus é parecido com Jesus. O texto diz aqui: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é um ato de orgulho, é um ato de responsabilidade. Nós podemos falar isso para as pessoas? Nós podemos chegar para as pessoas e dizer: olha, me imita, porque eu estou imitando a Cristo. E a palavra imitar lá no grego é mimitai, é fazer a mesma coisa que Cristo está fazendo. É um ato de responsabilidade. Todo profeta que vem de Deus é parecido com Jesus, e nós precisamos colocar isso sobre uma peneira, um crivo. O profeta, ele é semelhante a Jesus, ele tem traços de Cristo, características do Salvador, ele traz a palavra, ele monta um caminho de redenção, ele oferece uma saída para o pecado, ele oferece um ato de graça para que a pessoa vença o pecado. Ele é muito parecido com Jesus. E todo profeta de Deus não fala de si próprio, mas fala em nome do Todo-Poderoso. O que o Todo-Poderoso fala quando nós estamos em pecado? Aquilo o profeta vai falar. O que o Todo-Poderoso fala quando alguém está se desviando dos caminhos eternos? Isso o profeta vai falar.
O que o Todo-Poderoso fala? O que o Todo-Poderoso falaria ou falou para Sodoma e Gomorra? O profeta vai falar. Então o profeta não tem vontade própria. O profeta de Deus não fala de si próprio, mas fala em nome do Todo-Poderoso: porei minhas palavras, diz o verso 18, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, Samuel vai lá para a cidade do Jessé ungir rei. Ele vai ungir um rei, Deus dá uma ordem. Quando Samuel chega perto, a cidade manda mensageiros pedindo: a tua vinda é de paz? Por quê? Porque quando o profeta chegava numa cidade, ele trazia palavras de correção. A tua vinda é de paz? A preocupação, porque com o profeta também vinha o gafanhoto, vinha a seca, vinha o filisteu. Com o profeta podia vir o juízo de Deus, o tribunal de Deus. Então nessa ocasião, Samuel disse: a minha vinda é de paz, é de shalom. Tudo no lugar, nada quebrado e tudo perfeito, é shalom. E assim houve também, assim aconteceu também, houve um banquete, houve uma ceia, onde é que também foi ungido Davi como rei de Israel. Então o profeta tem essa característica, ele não fala em seu nome, ele fala em nome de Deus. Meus irmãos, nós vivemos hoje num tempo, num período, em que as pessoas buscam profetas, para que o profeta fale aquilo que elas querem ouvir. Não é característica de profeta. Segundo Isaías 49, o profeta é espada e o profeta é flecha afiada. Então quando o profeta fala o que o povo quer ouvir, e as pessoas se sentem massageadas, é de desconfiar, porque isso não é característica da voz de Deus. Então pessoas que procuram um profeta, para que ouvir do profeta aquilo que elas querem ouvir, elas não estão buscando um profeta, elas estão buscando um benzedor, um feiticeiro, um bruxo. Deus falou para Saul por meio de Samuel, não falou? Não ouviu. Ele buscou o quê? Uma bruxa, sendo que nem a bruxa falou o que ele queria ouvir. Então pessoas que buscam o profeta e buscam aquele que fala o que elas querem ouvir, elas não estão buscando a voz de Deus, elas estão buscando alguém que fala o que elas querem ouvir. Isso é bruxaria, é feitiçaria. Meus irmãos, todo profeta de Deus é integral. Olha o 18: suscitar-lhe um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra tudo transformada em números é 100%. O que é isso? O profeta não inventa uma mensagem. O profeta não aumenta a mensagem. O profeta não sonega a mensagem. O apóstolo Paulo, quando escreve para o jovem pastor Timóteo, ele diz: prega, insta, seja oportuno ou não. Então não fica pensando: hoje não vai dar porque é um velório, aí vamos só falar palavras bonitas. Paulo diz: prega, insta, seja oportuno ou não. A pessoa está de juízo, vai lá e fala, seja oportuno ou não. Você tem que falar: você é meu profeta, é minha boca, faça a minha vontade. Precisa ser integral, precisa falar tudo, precisa ser boca de Deus para uma palavra para guiar, e também precisa ser boca de Deus para buscar o conserto, porque o profeta é aquele que busca ligar uma geração de volta com Deus. Esse é o trabalho profético. É por isso que a mensagem profética, ela não é uma mensagem de estar tudo bem, mas é uma mensagem de conserto. Você precisa consertar, você precisa ajoelhar, precisa dar marcha ré, precisa voltar. Olha a sua história, olha as suas gerações. Conserto é uma palavra de conserto, gente. E essa é a característica do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus fala da vinda do Espírito Santo, e ele diz: quando ele vier,
o Espírito Santo. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só o profeta aqui. É o Espírito que sai, que verte do trono de Deus. São as águas que correm do trono de Deus, águas vivas. É o ofício, é o trabalho profético. Meus irmãos, enquanto que houver espírito de profecia, há também entre nós espírito de verdade. Para você entender isso, você pode fazer um cálculo. Você vem no culto e você é contrariado, é espírito de profeta. Você é denunciado, teu pecado é denunciado, espírito de profeta. A mensagem busca levar você volta para a presença de Deus, é profeta. É profeta. Agora a pessoa vai na igreja e é só palavra boa, só palavra limpa, linda, é maravilhosa, é tudo bênção, é aquele romantismo evangélico, feitiçaria. Isso não leva ninguém para perto de Deus. O que leva a gente para perto de Deus é palavra de verdade. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade elucida, a verdade é luz. Nós não gostamos muito da verdade quando nós estamos devendo para Deus. Aí nós não gostamos. Mas é muito melhor nós ouvirmos uma verdade hoje, ficarmos vermelhos hoje, do que amarelar para toda a eternidade. Verso 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras. Então essa questão, essa situação de pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, isso não é uma coisa de hoje em dia, gente. Às vezes a gente ouve, olha, hoje em dia, olha, os dias estão muito difíceis. Daqui um dia já vem o anticristo com o chip e essa história toda. Meu irmão, você conhece alguma sociedade que é igual Sodoma e Gomorra? Não. Então os dias não estão piores do que aqueles dias. Nós conhecemos alguma cidade ou alguma nação que é igual a Babel? Não. Então já caiu por terra essa filosofia. Então essa questão aqui das pessoas não ouvirem Deus, não quiser ouvir a palavra, isso sempre vai existir, mas que não aconteça na minha vida e nem na nossa família. Então quem não quer ouvir Deus, cada um por si nesse caso, mas eu vou ouvir. E olha o peso de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele, o profeta, falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Deus está falando aqui com que tipo de gente? Com aquela pessoa que fecha os ouvidos. O profeta fala, mas ela se finge de surda. Nem ouvir, blá blá blá, blá blá blá, não é comigo. Deus está dizendo, mas eu vou pedir contas das minhas palavras. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, para nós, ela é abstrata, mas para Deus ela é materializada. A palavra de Deus é um espírito, é o espírito que desce do trono, é água viva, é vento do espírito. A palavra de Deus é materializada, ela é poder, ela é autoridade. Então é a mesma coisa que nós recebermos um presente. Para Deus aquilo é material, e para nós também deve ser. Então a pessoa recebeu aquela informação, recebeu aquele caminho, recebeu aquele material. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, não levar em consideração que ele falar, o profeta falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Meus irmãos, isso aqui é uma lei espiritual. Não tem para onde fugir. Se Deus falou com nós, Ele vai pedir contas. E bem-aventurado aquele que olha para a palavra como bênção, porque a palavra de Deus tem a graça e a intenção de nos abençoar e nos fazer viver, nos tirar
do caminho da prostituição espiritual, nos tirar os pés do laço do passarinheiro, a palavra de Deus é bem intencionada. E quem por ela se orienta, não cai nas armadilhas de Satanás. Mas eu vou pedir contas de quem não ouviu. Verso 20. Porém o profeta. Então, você pode ler as Escrituras e você vai ver que é um livro, se você montar e extrair da Bíblia tudo aquilo que Deus fala, ai do profeta, ai do pastor, ai daquele que não pastorear minhas ovelhas. Se você extrair todos os pontos, olha, dá uma segunda Bíblia, de tanta palavra que tem para cima daquele que é o privilegiado de profecia. Então é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. E é um aviso aqui, uma advertência. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei, usa da autoridade de profeta para benefício próprio. Manipulação, às vezes por causa de amargura, de ciúme, inveja, usa da autoridade do espírito de profeta para manipular. Mas Deus não deu aquela palavra, Deus não mandou. Ai daquele profeta, ai dele, em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, outros espíritos, começar a obedecer demônios. Isso aqui não é uma coisa assim, que alguém vai matar um bode, uma galinha preta, e daí agora se tornou um profeta de Satanás. Não, é só começar a quebrar princípios, e princípios quebrados são brechas para Satanás se infiltrar e se tornar um profeta de Satanás. É muito rápido isso. É só desobedecer as coisas, não obedecer certinho como Deus mandou fazer, porque uma meia verdade é uma mentira completa. Se de uma verdade eu esconder ou sonegar 2%, esses 98% se tornam inúteis. Eu soneguei, se tornou uma mentira completa. Então eu preciso cuidar para que eu não me torne um mensageiro de Satanás. E a sentença é muito clara. Por isso que nós precisamos primeiro falar sobre o tribunal de Deus, para nós chegarmos nesse texto. Qual é a sentença? O profeta será morto, vai perder ministério, vai perder dom de profecia, e vai se tornar um profeta morto. Não vai mais servir para guiar um povo. Às vezes Deus até mata fisicamente, tira a vida, perdeu o direito de viver. Outras vezes anula o ministério, se torna um ministério obsoleto, é encantadores de bodes, e fica por isso. Mas esse profeta será morto. O verso 21, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então às vezes é necessário ter um pouco de espírito de Tomé sobre nós. Não dá para acreditar em tudo. Não é pecado colocar sobre a peneira, avaliar um pouco, porque no mundo há muitas vozes. Há um texto em Provérbios que diz que nós temos que cuidar, não dá para ouvir muitas pessoas. Isso é um bom conselho, não dá para ouvir muita gente. Mas é necessário peneirar, é necessário julgar as coisas que vêm até nós. Você não pode obedecer qualquer coisa. Então julgue isso. Então, diante de um profeta, como saber se ele está falando a verdade ou se ele está achando que ele está falando a verdade? Quer ver? Eu posso trazer para você um exemplo. Imagina lá nos anos 70, na década de 60, 70, quando muitos pastores no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nas suas igrejas, nas suas congregações, lutavam ferrenhamente contra o tabagismo. Uma vez eu ouvindo o meu avô contar, ele fala que na igreja onde ele ia, todos os homens fumavam, todos.
A cultura era, quem não fumava cheirava a leite ou fralda. Todos fumavam. E meu avô relatando, ele falou que quando o pastor falava, agora vamos começar o culto, todos os homens colocavam o seu cigarro, o seu charuto num toco na frente da igreja, iam para o culto, participavam do culto e depois voltavam, cada um pegava o seu cigarro e continuava a vida. Você imagina esse pastor inserido nessa cultura, onde não era visto, o tabagismo não era visto como nós o vemos hoje. Era muito diferente. E nessa cultura esse pastor começa a pregar que fumar é pecado. Você acha que as pessoas acreditavam nele? Seria mais fácil se o pastor pegasse um texto lá em Mateus 3 e Jesus falou assim: não fumarás. Então não fuma. Mas não tem texto. Você tem um princípio da vida, você tem o princípio da saúde, mas você não tem um texto dizendo não fumarás, não usarás maconha, não usarás cocaína. Não tem. Esse pastor muitas vezes era ridicularizado, porque profeticamente ele estava falando algo que não cabia no conceito. Então se passa pelo crivo do verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, até mesmo para o profeta, não aconteceu. Então o profeta diz: olha, volta atrás, eu estava errado. Mas, com soberba falou tal profeta: não tenhas temor dele. Então passa aqui pelo crivo do tempo. E o tempo é uma boa resposta. Você imagina aquele pastor, imagina, em alguns anos adiante, ele visitando um membro da igreja dele no hospital, com enfisema pulmonar, e o médico disse: você vai morrer antes do tempo porque você fumou. O profeta tinha razão. Quando ele visita um membro da igreja dele com câncer de pulmão, câncer de esôfago, e ele diz assim: vamos orar porque em 3 dias você vai falecer. Aquela palavra foi profética ou não? Foi profética. Cada período da história há profecia. Por isso que Deus coloca os profetas sobre a terra. Os profetas são alfaiates do eterno. Eles enxergam à frente do seu tempo. Você olha para o João Batista tecendo roupas de inverno, e as pessoas diziam: capaz, isso está muito quente. Mas o profeta está vendo a outra estação. Ele enxerga para frente. Ouça o profeta. É de costume que o profeta tem razão. E é de costume que o profeta chega na casa das pessoas depois e diz assim: eu não te disse? E começa aquela sessão de perguntas para que a pessoa chegue sozinha nesse ponto, e o profeta diz: eu disse. Porque profeta costuma ter razão. E é por isso que às vezes as pessoas nem gostam que o profeta vai na casa delas, porque profeta costuma achar o pecado e dizer: você tem que consertar com Deus. Ouça o profeta. O profeta é para abençoar você. Veja as coisas como elas são. O profeta é para abençoar a nossa vida. Eu vou terminar falando sobre profetas, sobre uma nação. Eu não quero pecar aqui e deixar alguém de fora, mas você pode ver aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos mostrou. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele é um profeta sobre a nação. O cantor Fernandinho é um profeta sobre a nação. O pastor Cote, ele é um profeta sobre a nação, e inclusive é um profeta fora da nação. Há profetas locais, mas há profetas também que estão por cima, estão numa nação, e falam para a nação, e guiam uma boa parte dessa nação. Os profetas estão sobre nós, estão entre nós, e Deus usa os profetas para guiar o seu povo. Leia a palavra, busque o Espírito Santo, busque Jesus, e ouça a palavra do profeta, ela guia você.
Em nome de Jesus, nós vamos curvar nossa cabeça, nossa face. E nós vamos orar. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo espírito de clareza, de entendimento que o Senhor colocou sobre nós essa noite. Eu quero te agradecer, seu Deus, que todos os cultos o Senhor tem nos dado o pão do céu, e nessa mesa não tem faltado o alimento, o pão de cada dia. Obrigado, seu Deus, pela direção que o Senhor tem nos dado aqui nessa igreja, nessa casa. E eu quero colocar diante do Senhor, Pai, o meu pedido: fala conosco, Senhor. Dirige os nossos caminhos, influencia os nossos pensamentos, abre os nossos olhos e mostra-nos, Senhor, as tuas sendas, as tuas veredas, veredas do justo, veredas da graça. Nós queremos conhecer os teus caminhos, Senhor. Obrigado, seu Deus, também que a palavra profética tem sempre alimentado esse culto, e nós temos vivido e nós temos testemunhado de que a tua palavra tem sido vida para nós aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.